Olá, tudo bom? Esse artigo do Peter Drummond, um pesquisador da Universidade de Murdoch, da Austrália, que eu acompanho ele, faz vários trabalhos interessantes no trabalho de dor, na pesquisa de dor, né, em seres humanos. E ele fala nesse artigo de revisão sobre a relação do locus coeruleus, né, o principal núcleo noradrenérgico do corpo, com a dor complexa regional, né? A dor complexa regional, uma das possibilidades é que esse núcleo esteja disfuncionado, tá? E a dor, esse núcleo passa a ficar hiperexcitável. Ele já é o acelerador do corpo, então imagine que o acelerador estivesse fora do prumo. Então você começa a ter alodinia, o dor ao toque superficial, o barulho irrita muito, tá? Sons, principalmente sons agudos, né? Luz, né? Frio, né? No mesmo lado do membro que foi afetado, tá? E tem relação também com a atividade de fibromialgia, tá? E de enxaqueca. Pacientes com enxaqueca e fibromialgia têm esse núcleo habitualmente, não é todos, claro, né, mas esse núcleo está habitualmente comprometido. Né? Então, o conhecimento desse núcleo como causador de várias patologias, aí no caso também um RUB para doença de Alzheimer, Parkinson, né, doenças neurodegenerativas, tá? Esse é um RUB muito importante, vale a pena estudar, apesar de ninguém dar muita atenção para ele no dia a dia, tá? Ele é muito pequenininho, tem 1 milímetro de espessura por 1 centímetro de comprimento, tá? Mas ele é um núcleo que é extremamente importante, não só como neuroproteção, quando ele está funcionando normalmente, né? O exercício ativa esse núcleo, inclusive, né? Mas quando ele desconfigura. Quando ele desconfigura, e várias patologias podem vir ao seu encalço. Tá bom? Divirta-se, bom estudo. Sabe aquela dor que simplesmente não faz sentido? Uma dor crônica que é tão, mas tão intensa que parece desafiar toda a lógica da medicina? Pois é, hoje a gente vai investigar uma condição super intrigante e a hipótese científica que pode, finalmente, explicar o que está por trás desse verdadeiro paradoxo. E a pergunta que vai guiar a gente nesse mistério todo pode parecer até estranha. Como assim um som pode piorar uma dor física? Normalmente uma coisa não tem nada a ver com a outra, certo? Mas para algumas pessoas, um barulho de repente pode ser agonizante. Entender o porquê disso é a chave de tudo. Para a gente conseguir entender essa conexão esquisita entre som e dor, primeiro a gente precisa conhecer a condição médica que está no centro disso tudo. Uma síndrome de dor que é sinceramente desconcertante. O nome dela é Síndrome de Dor Regional Complexa, ou SDRC. Imagina uma coisa simples, tipo torcer o tornozelo. A dor deveria ir embora em algumas semanas, né? Mas para alguém com SDRC, essa dor não só continua, como ela se torna excruciante, completamente fora de proporção com a lesão original, e pode durar meses ou até anos. E os sintomas são, nossa, muito intrigantes. Não é só uma dor comum, é uma sensação de queimação, uma sensibilidade tão extrema que até o toque de um lençol pode ser uma tortura. E o mais bizarro, a dor pode viajar para outras partes do corpo e coisas como estresse emocional ou, como a gente viu, um som alto podem piorar tudo. Como é que tudo isso pode estar conectado? Para resolver esse quebra-cabeça, a gente precisa entender como o nosso corpo deveria controlar a dor em situações normais. Acontece que nós temos um sistema interno para isso, quase como se fosse um interruptor de dor embutido. No centro de tudo isso, temos o nosso ator principal, o locus coeruleus. Pense nele como o centro de alarme do cérebro. É ele que dispara em resposta a ameaças ou qualquer estímulo que nos deixe em alerta, seja uma dor súbita ou um barulho inesperado. É a base da nossa famosa resposta de luta ou fuga. E esse centro de alarme tem uma função incrível. Numa emergência, imagina se machucar enquanto foge de um perigo, o cérebro aciona o que a gente chama de analgesia induzida por estresse. Ele libera seus próprios analgésicos naturais, basicamente fechando o portão da dor lá na medula espinhal para a gente poder focar em sobreviver. É um mecanismo de proteção espetacular. Só que é aqui que a história ganha um toque de o médico e o monstro.
O mensageiro químico que o nosso centro de alarme libera não é tão simples assim. Na verdade, ele tem uma vida dupla. Esse mensageiro é a noradrenalina. É ela que o locus coeruleus joga na nossa corrente sanguínea em resposta ao estresse ou à dor. E dependendo de onde e como ela atua, ela pode ter efeitos completamente opostos. E olha só, essa tabela ilustra essa dualidade de forma brilhante. A noradrenalina pode agir como um freio ou como um acelerador para a dor. Quando ela se liga nos receptores do tipo alfa 2, ela bloqueia os sinais de dor. É aquele efeito analgésico que a gente falou. Mas, se ela se ligar nos receptores do tipo alfa 1, ela faz o exato oposto. Ela amplifica os sinais de dor, aumentando a sensibilidade. Freio e acelerador, controlados pelo mesmíssimo mensageiro. Então, a gente tem um freio e um acelerador. O ponto crucial da história é o que acontece quando, depois de uma lesão, todo esse sistema, que deveria ser perfeitamente equilibrado, é reconfigurado. A hipótese sugere uma sequência quase trágica de eventos. Primeiro, acontece a lesão inicial. Depois, os nervos periféricos ali na área são danificados. E é aí que a mudança crucial acontece. O sistema se reconfigura. O corpo começa a produzir um excesso de receptores do tipo alfa 1, ou seja, os aceleradores da dor. E aqui está o pulo do gato. A hipótese central é essa. Em pacientes com SDRC, o equilíbrio vai para o espaço. O sistema agora tem muito mais aceleradores alfa 1 do que freios alfa 2. O mesmo sistema que deveria controlar a dor, agora está preparado para amplificá-la. E essa reconfiguração não é um evento isolado que acontece uma vez e pronto. Ela cria um ciclo vicioso, uma espiral de dor que se alimenta dela mesma. Essa citação do artigo original resume perfeitamente o problema. Não é só a dor. É uma escalada contínua que é impulsionada pelo próprio sistema de resposta do corpo. E olha só como esse ciclo funciona. Começa com um gatilho, pode ser a dor original, um momento de estresse, ou até aquele som alto e repentino. O centro de alarme, o locus coeruleus, é ativado e libera noradrenalina. Só que, como o sistema está todo reconfigurado, essa noradrenalina encontra um excesso de aceleradores alfa 1. O resultado? A dor amplificada. E essa dor, agora muito mais intensa, vira um novo gatilho de estresse, ativando o centro de alarme de novo. É um loop que simplesmente não para. E isso nos traz de volta para a nossa pergunta lá do começo. Numa pessoa saudável, um som alto pode até diminuir a dor porque ativa o sistema de analgesia. Mas no paciente com SDRC, o mesmo som aciona o ciclo vicioso. A noradrenalina bate nos aceleradores e a dor explode. É a mesma causa, com efeitos totalmente opostos. O paradoxo está explicado. E essa mesma lógica explica os outros sintomas bizarros. A dor se espalha porque o sistema nervoso central inteiro fica mais sensível por causa desse ciclo sem fim. E outros sentidos, com a audição ou até a visão, agora podem alimentar esse sistema de alarme que já está hiperativo, influenciando diretamente a percepção da dor. A beleza de entender um mecanismo como esse é que ele nos dá um alvo. E com um alvo, claro, surge a esperança de um tratamento eficaz. Quer dizer, se o problema é um desequilíbrio entre freios e aceleradores, a solução parece clara: encontrar um jeito de reequilibrar o sistema. E é exatamente aqui que a pesquisa está se concentrando agora. Ao identificar o receptor alfa 1 como grande acelerador, os cientistas podem trabalhar no desenvolvimento de medicamentos que o bloqueiem especificamente. A ideia é quebrar o ciclo vicioso, impedindo que a noradrenalina continue pisando no acelerador da dor. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? A SDRC mostra como um sistema de proteção pode se transformar num sistema que causa um sofrimento tremendo. Isso nos leva a perguntar: quantas outras condições crônicas, sei lá, da fibromialgia à enxaqueca, poderiam ser explicadas não por uma causa única, mas por uma sutil, porém devastadora reconfiguração na fiação complexa do nosso corpo?